Olá, aluno. Aqui então mais uma questão. Vamos lá. Essa questãozinha aqui da SpaceX, né? 2022, que trabalha a perspectiva das teorias demográficas. Então a gente tem ali um texto introdutório. Deixa eu pegar aqui o laser. Então lá. Segundo essa teoria, o alto crescimento demográfico seria uma das principais causas da generalização da pobreza em regiões subdesenvolvidas. O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres, desviando recursos para investimentos não produtivos, como creches e escolas, e criando relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalho e o total de habitantes. Logo, o controle de natalidade seria resposta para o desenvolvimento. A teoria demográfica descrita no enunciado refere-se. Então, assim, questãozinha bem tranquila em cima das teorias demográficas. De teorias demográficas, dentro aqui das opções das alternativas, a gente tem a teoria neomalthusiana, a teoria malthusiana e a teoria reformista. Transição demográfica é um conceito dentro da demografia, então você já pode eliminar. Sistematizada, também não existe uma teoria demográfica com esse nome, e muito menos é um conceito que a gente trabalha no conteúdo de demografia, então já elimina. Então a gente fica ali entre três. A gente sabe que a malthusiana foi a primeira teoria, lá no contexto da transição demográfica, né, a urbanização, a industrialização. Então, toda uma perspectiva voltada para aquela questão da produção de alimentos e crescimento demográfico. Então, o Thomas Malthus previa a evolução, né, da população, um crescimento geométrico, e a produção de alimentos não acompanharia essa evolução demográfica, ou seja, ia faltar alimentos para a população. No que se refere aqui ao texto, ele deixa bem claro do crescimento demográfico, confere com as teorias demográficas, né? Só que daí ele coloca aqui o seguinte, generalização da pobreza. Então, para o Thomas Malthus, o principal problema era o quê? A falta de alimentos. Aí ele continua ali, né? O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres. A gente tem que lembrar que lá no contexto do Thomas Malthus, a pobreza era algo generalizado. E aí ele continua, desviando de recursos para investimentos não produtivos, como creches e escolas, e criando relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalho e o total de habitantes. Na perspectiva do Thomas Malthus, creche e escola não era nem uma questão cogitada, né? Porque a perspectiva histórica ali, né? Creche não era uma coisa da realidade daquele contexto histórico. Então a gente já consegue ali vários elementos para eliminar essa perspectiva, para eliminar a perspectiva aí da teoria malthusiana, né? Eu risquei errado ali. Então aqui, teoria malthusiana. Então a gente já consegue eliminar vários elementos aí que a gente pode eliminar a teoria malthusiana. Então a gente ficou entre duas, né? Reformista e neomalthusiana. Aí a gente tem que lembrar o contexto. Os neomalthusianos, eles são os seguidores de Malthus numa perspectiva renovada, que entra justamente alegando a questão da pobreza como elemento de atraso dos países subdesenvolvidos. Então, lá em regiões subdesenvolvidas. A teoria reformista, ela entra como um respaldo justamente para amparar o desenvolvimento de elementos básicos para a população, então trazer reformas estruturais, colocar elementos onde a população vai ter mais acesso a serviços de saúde, de educação, de habitação, de lazer. Então, o contexto geral do enunciado faz a gente considerar apenas uma possibilidade aqui, que é a teoria neomalthusiana. Então, os neomalthusianos que indicavam o problema central do crescimento demográfico, o aumento da pobreza. E aí, para promover o controle da pobreza, necessariamente tinha que estabelecer um controle de natalidade para que os países pobres pudessem, então, gastar os seus recursos não mais em assistencialismo, mas em desenvolvimento econômico. Então, a alternativa correta aí é a letra A, neomalthusiana. É isso. Então, moçada, valeu!